Professora Selma Reis, estou com você na disciplina de História do Brasil 1 e agora nós vamos trabalhar o nosso terceiro bloco, a questão da cultura e dos conflitos na América Portuguesa. O nosso objetivo nesse bloco é evidenciar os variados tipos de conflitos e tensões existentes no período colonial. Esse período é um período que nós vamos trabalhar principalmente duas grandes tensões, vou dizer melhor assim para vocês. Primeiro, a que vai se formar em Minas Gerais, que nós vamos chamar de Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, e a outra que vai se formar na região da Bahia, que nós vamos chamar de Conjuração Baiana ou dos Alfaiates. Por isso, nesse bloco, vocês irão discutir 4 pontos também que são fundamentais. O primeiro dele é como se dá essa sociedade dentro de um patriarcado e de uma burocracia. Existem os interesses políticos em relação à manutenção desse Brasil colônia versus esse Brasil emancipado. A questão primeiro do o que é que vai modificar nesse Brasil com o período pombalino, quais são as mudanças que vão se estruturar dentro desse período. Depois, com a chegada dessa família real para o Brasil, que é o período joanino, o que é que muda a condição de Brasil de colônia para a questão de Reino Unido? O que é que muda? O que é que muda nas estruturas políticas desse Brasil? Essa necessidade. E, no segundo, como é que se cria esses ideais, principalmente da Inconfidência Mineira e da Conjuração Baiana e os projetos anti-escravistas que vão se formando dentro dessa colônia. Então, quando vocês vão trabalhar esses ideais, o que leva a isso, quais são as consequências dessas tensões dentro da colônia, porque nós vamos ver que futuramente essa independência também vai se fazer dentro de uma conjuntura de elite. E cadê os movimentos? Cadê as pessoas, cadê os grupos que estão na rua, que estão movimentando, que estão discutindo, que estão debatendo através de todos os meios da época de comunicação que eles tinham, essa necessidade de ver um outro Brasil. Então o fórum vai servir para isso, para que possamos levar outras informações, outros debates, outros questionamentos, para não ficarmos em sala de aula reproduzindo os livros didáticos, que dentro de uma forma política também passam para nós, em relação à nossa história. E aonde estão os movimentos das mulheres que também foram trabalhar? Cadê o movimento daqueles que foram forreados, e que vão lutar, na realidade, pela igualdade daqueles que ainda estão no processo de escravização? Cadê o movimento das pessoas que estão a par? O que é que vai significar, na realidade, todas as leis que vão ser construídas dentro dessa colônia? A quem elas vão beneficiar? Então, qual é o direito de cidadania dentro dessa sociedade aonde o patriarcado impera? E para a avaliação desse bloco, vocês estarão fazendo 2 atividades escritas. A primeira é a prova regular, ou a avaliação regular, porque prova é uma coisa que a gente não prova de ninguém, não é isso? Mas uma avaliação, vocês estarem, na realidade, produzindo, através de 2 questões discursivas, essas questões ligadas às tensões e conflitos da colônia portuguesa, certo? E um segundo momento também que será, para finalizar, vocês estão produzindo, nós vamos dizer assim, um artigo pequeno, fazendo uma síntese de todo o processo que vocês conseguiram perceber durante todo esse período que nós vamos chamar de Brasil Colônia. O primeiro nós fazemos de Tarcísio de Souza Gaspar,
Derrama, boatos, historiografia. O problema da revolta popular na Inconfidência Mineira. Vocês poderão estar fazendo essa leitura, mas outras leituras também. E trazemos a Revolta de Búzios, ou Conjuração Baiana, de 1798, uma chamada para a liberdade, de Marli Geralda Teixeira. Todos os dois nós estaremos disponibilizando os textos, nós estaremos disponibilizando no bloco, mas deixando vocês livres para buscarem outras fontes. Então, desejo assim que Brasil 1 para vocês seja assim, de bastante aprofundamento, de bastante, até para quando nós chegarmos em Brasil 2 e sucessivamente, temos uma bagagem para discutir toda a conjuntura, toda a realidade que leva à formação, né, do povo brasileiro. Então, desejo a vocês assim, sucesso na vida profissional mesmo. Não só em Brasil 1, mas na vida profissional, em sala de aula, como professor. Não reproduzam, né? Mas busquem outras formas de ensinar a história. Uma história dinâmica. Ok?